Bom dia, Daí, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Bom dia, Décio, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, cara. Igualmente, muito feliz aí no longo tempo de formados, de trabalhando É juntos, verdade. grande amizade, é muito bacana. Legal, a primeira pergunta aí que eu teria para você é para você contar um pouco aí como você começou no aço inoxidável. Fala aí pra gente. Legal. O ácido inoxidável está presente na minha vida praticamente desde que eu era adolescente, vamos dizer assim, né? Porque muita gente associa a carreira do meu pai, que foi numa empresa produtora de aço inoxidável, né? Na época chamava Acesita, hoje é a Peram. Mas na verdade eu saía da escola, né? No colegial, no comecinho do colegial. Eu ia até o escritório do meu pai ali na Paulista para esperá-lo, né? Para ele me dar uma carona de volta. E lá ele tinha que fazer as coisas dele, ele me colocava numa sala com os engenheiros, em especial com um engenheiro argentino, chamado Héctor Mário Carbó, que voltou até para a Argentina, está morando lá em Rosário, na Argentina. E ele ficava comigo lá, me mostrando as coisas de inox, começando a me falar sobre materiais, sobre corrosão. E aí eu logo no primeiro colegial, assim, já falei, puta, é isso que eu vou querer trabalhar com isso, tal. Depois do vestibular eu fui direto para a engenharia metalúrgica, né, que você conhece bem, em função dessa influência minha lá com os 15 anos de idade. Foi assim que eu entrei no inoxidável e nunca mais saí. Bacana história. Legal, e você lembra algum momento assim, que te marcou positivamente aí, com relação ao aço inox? Sim, eu acho que um momento relevante, positivo para mim, de vários, né, com inoxidável, mas acho que o primeiro foi quando eu consegui ir estudar na Suécia, né, em 1989, 90. A Suécia, na época, era o grande centro de pesquisa e desenvolvimento de aço inoxidável no mundo, e eu consegui essa bolsa, né, para ir para lá. Esse foi o grande salto que eu dei também, porque eu já era apaixonado pelo material, mas eu era muito jovem, estava aí com 21, 22 anos. E estar lá, né, naquele centro de excelência foi muito importante para mim. Foi a primeira grande alegria que eu tive com o inox, né, poder morar na Suécia, lógico, né, na Europa, apesar do inverno. Etc. Sim, bacana. E um momento negativo que você lembra aí do aço inoxidável com você na sua carreira? Bom, momento negativo, Décio, eu vivo quase sempre, porque o que dificulta quem trabalha com inox no Brasil, assim, é a falta de informação, né? Então, como a gente praticamente ficou sem falar desse assunto em cursos técnicos, mesmo engenharia, a gente tem pouca mão de obra especializada. Então, nesse aspecto, é sempre triste, sempre um problema, porque às vezes é difícil a gente começar a falar de inox com alguém, tentar desenvolver alguma coisa, ou dar mesmo uma assessoria, pelo falta de conhecimento básico do material. Isso dificulta muito, é sempre uma coisa assim que deixa a gente um pouco, quem trabalha com inox sabe o que eu estou falando, né? Deixa a gente um pouco sem fôlego às vezes, né? Entendi. E por que aço inoxidável? O que te cativou aí no mercado de aço inoxidável? O que você me fala sobre isso? Bom, acho que eu sempre brinco aí com o pessoal que todo mundo que começa a trabalhar com aço inoxidável não volta atrás, né? O inox tem uma questão de magia, de status, de valor agregado, de onde ele entra, ele resolve problema. Ele tem tantas vantagens em relação a outros materiais que, assim como eu, as outras pessoas também, quando elas começam a trabalhar com aço inoxidável, seja na parte técnica, seja na parte comercial, seja inspeção, né, ela acaba se envolvendo com o material, né, porque, vou dar um exemplo para você, pessoas da área comercial, por exemplo, né, elas trabalham ali com outros materiais, aço carbono, seja o que for, quando elas vão para o inox, elas encontram um mundo de valor agregado maior, um material que tem um peso importante, e isso gera um ambiente mais refinado, um ambiente de mais cultura, né, ou deveria ser assim, mas principalmente na questão comercial, a gente tem maiores comissões, projetos com maior dinheiro envolvido, e obviamente tudo isso vai cativando as pessoas que entram para trabalhar com inox. Além na parte técnica, da gente ter a questão da magia, do filme passivo, daquelas coisas que a gente sempre fala aqui na Treinar Sempre, né? Sobre essas questões de como esse material é mágico, como ele
muda, onde ele entra, ele muda, onde ele entra, ele dá asepsia, aquela coisa toda, né? Então, para mim foi igual. Eu entrei porque o material, eu continuo achando que é um material mágico, que é solução para muita coisa. Eu adoro trabalhar com inox, você sabe disso, né? E as pessoas também se sentem assim. Legal, legal. E qual foram as maiores dificuldades no início aí de trabalhar com inox na sua carreira? Justamente, acho que as maiores dificuldades foi a falta de informação. Que até hoje eu acredito que é um entrave muito grande aqui no Brasil, né? Porque a gente vai fazer uma assessoria, uma análise de falha, um desenvolvimento, e as pessoas às vezes estão rodeadas de aço inox, né? Numa indústria de alimentos, uma indústria farmacêutica, mas elas não têm noção do que é o material. Então manuseiam mal, compram mal, soldam mal, e no final como eles realmente falta uma base. Essa é a grande dificuldade desde o começo, lá de trás, quando a gente começou, conseguir nivelar a informação a ponto de poder dar passos numa consultoria, por exemplo. Entendi. E você teria aí uns 2 exemplos aí de problemas técnicos que você encontrou, que chamou a atenção, que você sempre lembra deles? Eu acho que, em primeiro lugar, corrosão microbiológica é uma coisa que me marcou muito, uma grande indústria de alimentos aqui do Brasil. Acho que foi um momento marcante na minha carreira também, quando a gente pegou um caso de corrosão microbiológica, quer dizer, bactéria comendo inox, né? Não é uma coisa muito assim trivial, ou vamos dizer assim, não é uma coisa que a gente possa imaginar, né? Principalmente as pessoas que não estão muito ligadas ao inox, mas isso ocorre. Acho que esse foi um momento marcante para mim, porque descobrir o fenômeno e depois comprovar o fenômeno foi uma coisa relevante, né, na carreira. Esse é uma coisa que eu sempre me lembro. Bom, tiveram outros desenvolvimentos até pequenos que a gente faz, às vezes, no dia a dia, que marcam muito, né? Como foi escapamento automotivo, né? Que, inclusive, a minha tese, minha dissertação de mestrado, né? É sobre escapamento automotivo, né? Capitaneado pelo Dr. Jean Vatavuk. A gente desenvolveu o escapamento automotivo em aço inoxidável no Brasil, lá atrás, no começo da década de 90. Foi muito marcante na minha vida também esse projeto, né? Se eu for falar aqui, rapaz, tanta coisa que eu trabalhei, assim, mas acho que esses 2 projetos, ou primeiro caso, uma falha, né? Esse primeiro mecanismo e esse projeto de desenvolvimento foram marcantes para mim também. Legal. E como é que era a sua vida antes aí de começar a trabalhar com aço inoxidável? Não lembro, cara. É muito tempo. Né? Faz muito tempo, assim, desde os 15 anos que eu me interesso por aço inoxidável. Inclusive, até outro dia estava contando, o meu primeiro estágio já foi com aço inoxidável para relaminação de lâmina de barbear. E aquela época de estágio, né, Décio? Você lembra, né? Sai correndo da faculdade, vai estagiar, volta correndo à noite para fazer aula. Foi na Mangue São Bernardo, e a gente relaminava a lâmina de barbear, já era aço inoxidável, 420 temperado. E eu realmente, praticamente, eu não tenho uma vivência, uma carreira fora do aço inoxidável, né? Lógico que tem, mas sempre agarrado a ele de alguma forma, né? Em algum momento do dia aparece alguma coisa, né? Então eu nem sei se existe vida fora do aço inoxidável. Verdade, bacana. E por que você preferiu aí ajudar outras pessoas? O que te cativou a fazer isso? Bom, eu acho que assim, a gente tem que ter algumas pilares, né, para você poder ensinar, né? O primeiro deles é a didática, né, que eu acabei descobrindo quando eu morava na Suécia, que eu tinha esse dom didático, né? O pessoal lá pediu para eu fazer uma apresentação do Brasil, depois de uns meses que eu estava lá, e reuniram lá os engenheiros lá de onde eu trabalhava, e o pessoal, eu fiz uma apresentação sobre o Brasil em transparência, né? Faz tanto tempo que usava transparência, né? Você lembra? Retroprojetor? Sim. Opa. Os mais jovens estão assistindo aí, vão dar risada, né? Mas era isso. Aí eu fiz uma apresentação e meu chefe lá, um chefe não, né? Ele era um tutor meu lá, e falou, pô, daí você tem uma didática, foi a primeira vez que alguém me falou isso. E mesmo lá na Suécia, depois, no segundo ano que eu estava lá, em outros períodos que eu estava lá, eu mesmo dava treinamento lá para o pessoal.
E aí, quando eu voltei aqui para o Brasil, transferido, né, da Sandvik, da Suécia para o Brasil, eu continuei dando palestras, etc. Esse é um outro momento que eu amo na minha carreira, né? Que é a parte de treinamento, palestra, tal. Tenho mais de 300 palestras por aí, né? E aí o pessoal falava para mim durante as palestras, pô, daí você tem que dar um jeito de vir mais, você tem que dar um jeito de transmitir aí toda a sua experiência, tal, né? Mais de 30 anos no inox, tal. Você tem que dar um jeito. E aí, como eu já estava convencido que eu tinha didática, eu acabei começando o nosso projeto aí de tentar, por esses canais maravilhosos que a gente tem hoje, né, à distância, via web, etc., levar mais informação, tentar elevar o nível do conhecimento de inox no Brasil, e assim, vamos fazer uma coisa que eu gosto, que as pessoas precisam. Então foi assim que a coisa foi surgindo, né? Bacana, legal. Os trabalhos de consultoria que você fez, qual que seria o seu diferencial no dia a dia no trabalho? Boa pergunta, Décio. Eu acho que o diferencial, primeiro, está na forma clara de você expor as ideias, né? Isso é uma coisa bacana para quem está do outro lado. Na parte de consultoria, prazos normalmente são uma diferencial que a gente tem, importante. Na parte de treinamento, você sabe bem, eu acho que um diferencial importantíssimo que tem, e aí vale muito para treinar sempre, é que a gente conseguiu desenvolver um método de levar informação sobre ácido inoxidável técnico, né, um método de informação técnica, que varre todo um espectro de profissionais do mercado. Então, se a pessoa estudou marketing, se a pessoa fez administração de empresas, ou fez um curso de engenharia, ou fez mestrado em engenharia, eles vão passar por um treinamento da mesma forma e não vão sentir dificuldades. Então, acho que esse é o grande diferencial que eu sempre levei, né? Mesmo em palestras, eu percebo que as pessoas depois me procuram e falaram, cara, você falou muito técnico, de uma forma muito simples, e eu que nunca achei que ia entender disso, entendi. E prova disso é que a gente treina pessoas da área comercial, a gente tem caso até de professores universitários que são treinados por a gente, fazem o nosso curso e acabam depois falando, maravilhoso, foi super legal. Então, acho que esse diferencial é uma coisa que a gente tem muito orgulho, porque a gente conseguiu desenvolver um método, que esse método consegue abranger e levar a informação técnica, deixar a pessoa especialista em ácido inoxidável, ainda que ela não tenha formação técnica. E se ela tiver formação técnica, vai complementar. Acho que esse é um diferencial enorme. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas que estão trabalhando com inox, por que elas não conseguem um resultado tão expressivo igual o seu aí? Bom, eu acho que tudo que qualquer que seja a tua profissão, que você trabalha, você tem que ter domínio básico, pelo menos, técnico daquilo que você faz, né? Isso vale para qualquer profissão, né? Para quem pinta parede, para quem é um enfermeiro, para quem é um engenheiro. A gente tem que ter um domínio básico, técnico, que nos dê chance e segurança de trabalhar. Eu acho que esse é o grande ponto que eu vejo que falta nas pessoas que trabalham com inox, né? Elas trabalham, às vezes, há muitos anos com ácido inoxidável, mas têm dificuldades básicas de entender coisas pequenas, né? E a partir do momento que essas pessoas, então, passam são treinadas e passam a ter informação, que acho que informação, com didática, a gente consegue passar qualquer informação. Até física quântica a gente consegue ensinar se a gente tiver didatismo, paciência. E a partir do momento que elas começam a entender um pouco mais sobre ácido inoxidável, no caso, é óbvio que a carreira delas vai dando um up, né? Elas vão crescendo na carreira, porque elas têm uma visão mais aberta do produto, uma visão de aplicação, uma visão de corrosão, uma visão de muita coisa, seja qual for a profissão dela, ligada, né? No caso nós estamos falando de ácido inoxidável, e isso vai trazer um horizonte novo, resultado novo e ganho na carreira, né? E a gente tem experimentado isso, né? Na própria Treinar Sempre, a gente tem experimentado pessoas de diferentes níveis e de diferentes formações que nos relatam ganho na carreira depois que tem formação técnica. Legal.
Legal, fala um pouco aí de forma resumida aí, como que seria esse método que você falou, o curso que você falou, conta um pouco do curso aí, dos pilares que esse curso tem, que você Legal. acredita que ajuda as pessoas. Bom, nós montamos um curso chamado Especialista em Aço Inoxidável, né? Ele é um curso bastante abrangente. Ele começa contando a história do aço inoxidável, né? Porque a gente não faz nada se a gente não souber a história das coisas, né? E acho que a gente fez um apanhado muito grande da história do inox, um resumo muito legal. A gente passa depois por várias coisas, né? A gente sai da história, vai para números de mercado, depois vai para as famílias, vai para as ligas, influência de elemento de liga, aplicações, né? Que são aulas super importantes. Depois a gente vai falar de corrosão, de soldagem, de reciclagem, ou seja, a gente tem um espectro grande, são 10 módulos, na verdade, onde a gente então vai conseguir, através de uma metodologia simples e didática, fazer com que qualquer pessoa se torne um especialista em aço inoxidável. Ainda a gente vai ter as atividades, a gente tem muito bônus durante o curso, a gente dá material, tem muito material extra, né? A gente tem um curso dentro do curso, né? Como um bônus. Eu acho que é um produto que eu tenho muito orgulho, né? É um produto espetacular para quem trabalha, para quem vive, para quem comercializa, para quem estuda aço inoxidável em geral. Explica um pouco sobre atividades que você falou, que seria. Bom, o curso, primeiro a gente solta assim 2 aulas em média, né, por semana. A gente não abre totalmente o curso, porque de repente o aluno, por exemplo, gosta de solda, daí ele pula algumas etapas, vai direto para o capítulo de solda e aí complica toda o entendimento dele. Então o curso é feito para ele, passo a passo, crescer e chegar até os assuntos que ele quer, que ele gosta, né? Então a gente vai soltando essas aulas, 2 por semana, em média, né? O aluno vai crescendo no assunto. Logo nas primeiras aulas, os alunos começam a me escrever que o curso está muito legal, porque realmente acho que a gente deu uma visão diferente, né? Da parte de história, de aplicação, de ligas. E aí esse começo vai empolgando o aluno. E durante, então, acabado uma aula ou um assunto específico, ele tem umas atividades que ele faz. Depois ele me envia, a gente dá uma olhada, tal. Tudo muito leve, muito light, que ajuda ele, então, a estimula o aluno, o aprendiz aí, no caso, a olhar de novo, poder assistir, rever, responder a pergunta, tirar dúvida. Eu percebo que é legal. Fora isso, a gente tem outras coisas, né? No meio a gente queria destacar aqui, por exemplo, quando a gente fala de corrosão, cada aula de corrosão eu coloco um caso que eu trabalhei, meu caso, assim, que a gente trabalhou, aplicado à teoria que o cara viu. Então a gente vê lá pitching, eu vou trazer um caso de pitching que eu trabalhei, como é que foi, o histórico do caso, tudo. Então ele tem a parte teórica, depois ele vê como é na prática um caso de corrosão, por exemplo. Então a gente tem muita coisa no curso, além dos 10 módulos, das 30 e tantas aulas. A gente tem as atividades, a gente tem apostilas que estão no meio ali, vídeos de bônus. E a gente também tem um curso de bônus que é super legal, que você conhece bem. Ah, legal. Você falou bastante aí, deu para a pessoa entender, mas você teria uma forma de provar, assim, pessoas que não te conhecem, que o curso funciona, que seu método funciona? Olha, eu acho que a forma que a gente tem de comprovar o sucesso do especialista em aço inoxidável são os relatos, né, as conexões que se formam depois do curso. Normalmente o aluno passa a ser uma parte integrante até do meu dia a dia. Eu acho que aí o que eu escuto, o que a gente recebe de feedback é o que nos faz comprovar o sucesso que é esse treinamento, né? Eu posso falar de pessoas aqui que trabalham com inox há 25 anos, que é o caso do Eugênio, né? Eugênio Gutenberg, nosso amigo. Ele trabalhou com inox a vida inteira, como assistente técnico. E ele fez o curso, e ele adorou o curso, ele usa o curso, ele é uma pessoa que se integrou a essa ideia da didática, etc. Está sempre junto aqui com a gente, comigo. E eu tenho professor do Senai, né, lá no Rio Grande do Sul, que falou, pô, Daír, eu dou aula no Senai, pediu até licença para usar material nosso e tal, que achei super legal, super ético, que é o Pedro lá. Quer dizer, a gente tem muito feedback. Eu tenho vendedores que
que me ligam e falam, cara, mudou completamente a minha visão. Eu acho que essa é a forma que eu posso dizer que funciona, né? As pessoas, qualquer nível que elas estão, ou qualquer atividade que elas exerçam, elas dão assim, um feedback incrível, né? E tem mais, tem o Sorato lá em Criciúma, que fez o curso, um engenheiro, excelente engenheiro de solda, fez o curso e, nossa, quer dizer, tem hora até que a gente tem que desinflar um pouco, né? Porque a gente fica muito inflado, né? Então tem hora que a gente tem que dar uma desinflada aí. E acho que essa é uma prova de que de um vendedor a um engenheiro de solda, um professor do Senai, a um cara do nível do Eugênio Gutenberg, poxa, ter sido aluno nosso e ter dado esse tipo de depoimento, feedback, poxa, acho que é uma prova enorme da capacidade desse treinamento, desse curso na vida das pessoas, né? Você mencionou sobre o vendedor. O que eles contaram que mudou para ele na hora do trabalho? Boa pergunta. O pessoal de vendas me diz o seguinte, que eles pegavam uma lista, tem 304, tem 316, tal, mas eles não tinham nunca segurança, né, para dar uma informação técnica ou segurança para desenvolver alguma coisa, né? Então o cliente liga, fala, olha, eu estou com um problema, né? Tem muita gente que liga, né, para aquela questão que eu falei da falta de informação e fala assim, olha, eu queria comprar inox. Mas não sabe que existem 100 ligas comerciais, que existem famílias. Então aí o vendedor também se sentia um pouco inseguro, porque ele estava naquele mundo lá de tem o 304, tem o 316. Quando eles fazem o nosso treinamento, ficam 3 meses ali debruçado, fazendo os treinamentos, o curso em geral, eles têm uma outra visão, que desde a história até as ligas, até problemas que possam ter, como desenvolver. Então isso dá muito argumento de vendas, isso abre, né, esse ângulo na cabeça, e o cara automaticamente se torna outro profissional, muito mais ativo, muito mais arisco ali em relação às informações técnicas, fora os canais, né? Porque o cara faz o curso, ele começa a ter canal. Toda vez que a gente faz um curso, isso vale para nós, né? Acho que a gente faz curso também, a gente abre canais, né? Canais de informação. Então acho que o cara vende mais, o cara tem mais segurança, consegue desenvolver mais clientes, porque ele tem uma outra visão depois que ele faz o curso. Bacana. Você falou também de estudantes. Tem estudantes que fazem o nosso curso, porque você no começo da entrevista você falou que teve problemas aí que as universidades reduziram a carga horária em relação à aço inoxidável, alguns até cortaram tudo. Falando como mercado, né, não tenha dúvida que o fato dessa redução de formação sobre aço inoxidável dentro dos cursos técnicos, dentro da engenharia, abre uma avenida enorme para as pessoas serem treinadas. Você falou bem, a gente teve, acho que nós tivemos uma boa parte dos alunos até hoje, estudantes, que por um motivo ou outro, até com histórias às vezes até parecida com a minha, se interessam por inox e aí eles sentem falta, né? A gente teve aluno de diversas universidades aqui de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Nordeste, se não me engano a gente teve gente de Santa Catarina, né? Inclusive às vezes eu vou dar uma palestra e as pessoas me procuram, eu comprei seu curso, fui seu aluno, acho que já te contei isso também, né, Décio? Nós temos muito estudante justamente por causa disso, né? Eles relatam que praticamente não tem contato com inox durante os cursos e, puxa, eu vou te dizer uma coisa que acho que eu nunca falei isso, mas eu acho que o engenheiro civil, engenheiro mecânico, engenheiro químico e engenheiro de materiais, eles precisam saber sobre aço inoxidável, eles precisam ser treinados em aço inoxidável, porque em todas essas áreas o aço inoxidável caminha lado a lado com eles o dia inteiro, né? Engenheiro de alimentos, por exemplo. Sim. Então essa é uma demanda que a gente tem contínua. São alunos que se interessam pelo material, precisam muitas vezes do material, de informação sobre o material, e acabam se frustrando os cursos técnicos ou cursos de terceiro grau que não mencionam nada em aço inoxidável. E assim, na parte, por exemplo, de corrosão ou de outros segmentos, se o pessoal
fazendo o curso, que eles puderam utilizar, por exemplo, e usar, e trabalhar como especialista também, trabalhar como para detectar aí alguns problemas que aconteceram no mercado de corrosão. Sim, nós tivemos alunos de inspeção, por exemplo, a maioria desses alunos cariocas, né, que trabalham com inspeção, mudaram completamente a visão também, porque uma coisa é você pegar uma norma, ir lá, olhar se o material está atendendo a norma, outra coisa é você conhecer bem o material e depois fazer esse tipo de inspeção. Muda completamente a visão, muda completamente o entendimento, o diálogo, né, entre as partes. A gente tem muita história disso. Eu tenho um aluno carioca que ele adorou, por exemplo, o módulo de corrosão, que eu acho um dos módulos mais completos que tem, com toda a modéstia que a Treinar sempre merece. Justamente que ele falava, pô, eu vou muito em lugares que eu vou fazer uma inspeção, eu vejo problemas de corrosão, ele pode voltar, né, lá no curso, olhar uma aula, ver a parte prática que a gente tem, né, que são os vídeos práticos do caso, voltar lá, ter uma outra visão para poder fazer seu trabalho. Quer dizer, eu acho que essa é uma galera que se beneficia muito, esse pessoal que não só tem problema de corrosão, porque a corrosão é um problema endêmico, né? Mas também que trabalha com inspeção, ensaios. A gente tem bastante sucesso com esse público, Décio. Legal. Empresas, você falou aí de empresas. Tem algumas empresas que são alunos também da Treinar Sempre? Sim, nós tivemos casos de empresas que compraram 5 cursos e distribuíram dentro da empresa, fizeram algum esquema lá de assistirem juntos, quando dava, quando não dava, assistia separado, que eu acho um negócio fantástico, né? Porque você pode passar esse curso várias vezes, pode fazer ele em grupo, pode fazer ele num ritmo que você achar conveniente para a tua equipe. Essa é uma boa dica para o empresário que quer desenvolver tecnicamente um grupo, né? Colocar os vendedores e tal. Poxa, eu acho que é uma grande sacada ter esse produto para treinar pessoas. Né? Legal. E os vídeos do canal do YouTube? O que você fala daqueles mais de 140 vídeos de canal do YouTube? O que você fala deles? O que eles podem ajudar aí as pessoas? E olha, são gratuitos, né? São gratuitos. Olhando para trás, né, Décio, e vendo hoje quase 150 vídeos, entre 140 e 150 vídeos, nós estamos gravando em junho de 2020, né? Um negócio espetacular o que a gente fez, né? Porque nós temos todos os assuntos lá, tudo que a gente falou aqui tem uma pitada nesses vídeos de 3 minutos que a gente tem lá no YouTube, né? E outras redes sociais, né? Eu gosto do YouTube, porque o YouTube é um canal direto, né? Você vai, já vê a lista e tal, mas nós temos outros canais. Mas eu acho que, para o pessoal que está assistindo aqui a gente hoje, essa entrevista, a gente devia convidar, né, o pessoal para ir lá ver o arsenal de vídeos que nós temos sobre aço inoxidável, varrendo tudo, né, tudo, de vídeos de 3 minutos, muito diretos, são muito elogiados os vídeos. É outro que a gente tem que de vez em quando dar uma desinflada aqui, porque o pessoal adora, fala, 3 minutos, super legal, por que L, por que não L, diferença 304 e 316, tipos de corrosão, a gente tem tudo lá. E ali dá para ter uma ideia, né, do potencial que a gente tem para um treinamento como é o que a gente vende, o especialista, né. Então, convido o pessoal a ir lá, para que eles assistam, deem uma olhada, né, no arsenal de informações gratuitas que estão lá no YouTube. Isso é importante falar. Bacana, legal. E se tivesse que resumir esse nosso papo aí, ou mesmo em relação ao treinamento, e uma frase, qual seria essa frase? A frase é uma frase que a gente usa, mas hoje eu vou dar uma adaptada, né? Eu diria que o inox transforma. Eu acho que aprender sobre esse material, se desenvolver com informação técnica, didática, vai transformar as pessoas, né? Qualquer que seja... aliás, eu queria abrir um parênteses e falar para você, a gente tem aluno que já trabalhou com inox e foi fazer o curso depois. E falou assim, puta, cara, eu trabalhei anos com aço inoxidável, eu fiz teu curso depois que me aposentei e adorei, né? Porque
aprendi mais. Quer dizer, o aprendizado é uma coisa que ele não ocupa espaço para a gente, né? Então, o que eu costumo brincar, né, que o que a gente faz é a gente abrir a porta, né? O aluno passa, a gente abre a porta. Então, a mensagem que eu diria é, o Inox transforma. Então, passe pela porta, né, que a gente está abrindo, quando a gente oferece um treinamento completo em aço inoxidável, a gente está abrindo a porta, passe pela porta, porque o inox transforma. Legal, bacana. E aí, por exemplo, na sua carreira, aço inoxidável, qualquer assunto, se você tivesse aí 20, 40 milhões de dólares que você recebesse hoje de patrocínio, o que você faria hoje com todo esse dinheiro? Falar, pô, eu adoro inox, o que eu posso fazer com 40 milhões de reais ou 40 milhões de dólares? Quem nunca pensou, né? A gente, sábado de manhã lá, 40 milhões na Mega Sena, né? Quem nunca para, pô, o que eu vou fazer, né? Eu acho que uma das coisas que eu faria, e essa coisa é muito pessoal, né? Eu acho que eu compraria um MEV. Eu compraria um microscópio eletrônico, que eu sou apaixonado por as imagens, pelo que o MEV faz. Colocaria esse MEV assim, numa casa bem legal, né? Porque com esse dinheiro dá para ter uma casa bem legal. E ficaria, fazendo coisas que eu sempre quis olhar no MEV, no inox, ficaria fazendo pesquisa, né? Chamaria meus amigos, como você, Java Tavuk, Eduardo Noceira, chamaria toda essa galera aí, para a gente ficar desenvolvendo, fazendo coisas assim. E por que não tomando uma cervejinha também, né? Liga o MEV, toma uma cervejinha e tal. Seria outro ritmo. Bacana. Mas eu não largaria não a metalurgia, a pesquisa, as coisas que eu sempre tive. Eu acho que é óbvio que teria uma outra visão. Mas eu ia reservar um tempo do dia para ficar junto do inox. Legal. E para quem não conhece, o que é MEV? MEV é microscópio eletrônico de varredura. É um microscópio, então, que a imagem é feita a partir de elétrons e não de luz. E dá muito mais informação. É um equipamento fantástico. Tem vídeo sobre MEV lá no YouTube, com algumas imagens. E eu teria um MEV. Boa. Isso é coisa de Adair mesmo, né? É apaixonado, não tem jeito, bacana. Legal, Adair, eu gostei do bate-papo, foi muito bacana. Obrigadão. Você tem mais alguma coisa para você conversar que eu não perguntei, que gostaria de falar? Eu queria agradecer aí a oportunidade de falar aí da minha carreira, dessas coisas pessoais aí que fazem parte, né? Queria convidar as pessoas para conhecer o canal do YouTube, que eu acho um canal muito legal, olhar a gente lá no Facebook também, visitar a página da Treinar Sempre, né, que é a página da web, e principalmente convidar para ser meu aluno, porque criar essa conexão é muito importante para mim, para todos nós, e queria muito ter as pessoas nessa rede, né, como aluno, no curso especialista em aço inoxidável. Queria dizer isso aí. Boa, parabéns pela sua entrevista. Um abração, Adair. Valeu, meu amigo. Décio, abração para vocês. Obrigado, viu?